Olá, bom dia, Beli, Beli, Bom dia, oi, tudo bom? tudo bem? Professor Alexandre, né? E, é, seu nome certo é Adele, correto. Beli. Professor, deixa eu adiantar aqui uma informação antes do início. A divisão das apresentações. O senhor já tem conhecimento desse tempo ou precisa que a gente alinhe isso agora? Hum. Não, acho que eu tenho das mesmas sessões anteriores, né? Estava bem claro lá os e-mails, você só vai controlando o tempo aí, né? E tem, acho que a apresentação do vídeo, depois tem são 8 minutos de vídeo, depois mais uns 8 para falar do artigo, né? Aí vai o segundo artigo, a mesma coisa, o A única terceiro no final a questão é gente. porque essa sessão ela tem 3 artigos e o padrão é ter 4. Então, nós temos aí 16 minutos sobrando, digamos assim, e que a gente pode distribuir para a discussão dos três. O que é que o senhor acha? Não, tá bom, tranquilo. Seu Alan, bom dia, Alan, tudo bom? O Alan já é conhecido, já é do SEMEAD, né, Alan? Já é figurinha Oi, carimbada já. sim. Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Adele, Marcos, Ana Luísa e professor Alexandre? Muito bom. Tudo bem, Alan? Olá, bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia. Tá dando para me ouvir? Sim, Ah, Bom dia, Marcos. Acho que o meu fone aqui tá baixo, tá bem baixinho. Não sei se os outros vocês estão me ouvindo bem? Assim, bem sim. claro o som, tá? Tô ouvindo bem baixo de vocês aqui. O Adélio, então, o Marcos, o Alan e a Ana são dos três trabalhos de hoje ou não? Como que tá? Foi isso mesmo? não, eu sou suplente, líder suplente de sessão. Estou aqui só para dar um apoio, Ah, caso né, apoio. alguma eventualidade. Isso, Ah, então está faltando um autor aqui. tá, deixa eu, aqui, eu tô com os trabalhos aqui, mas eu tô sem o nome deles, né? O primeiro trabalho, de quem que é o primeiro trabalho? É do Eu, Márcio? eu vou compartilhar aqui a programação rapidinho, tá certo? Tá, só para eu poder colocar na ordem aqui. E aí, o Alan, vai em São Paulo, Alan, não? Você vai assistir presencial semear esse ano ou não? Esse ano eu não estou presencial. Eu acho que eu vi o senhor, eu acho que no Congresso USP, não lembro. Ai, não, eu acho que foi no SEMEAD, né, do ano passado. No É, momento, semear agora do eu ano estou na passado. França, eu estou em outro fuso horário aqui. Eu, inclusive, achei que nem ia Nossa, dar tempo de eu estar aqui, mas deu certo, voltei lá da universidade e estou aqui. E estou fazendo um sanduíche aqui na França, daí estou em que outro legal. fuso, mas deu certo para participar. É, que bom. Você tem qual instituição aí, Alan? Como? Qual Ah, eu tô na faculdade que Neoma tá aí? Business School. Qual? Na Neoma Business School. Ah, tá. Tá em Paris mesmo ou não? Onde que fica? Eu fica numa cidade chamada Rouen, fica no norte ali, tipo, fica mais ou menos 1 hora e 10 de Paris. É mais ali no Ah, tá norte, perto. né? Bom E já dia. começou? Bom dia, Maria Paula. E já começou o frio aí, Alan, ou não? Já começou, mas aqui é bem, assim, o aquecimento é muito bom, né? Assim, nas casas, nas instituições. Então o frio é fora. Então acho que fora deve estar tipo 7 graus, mas aqui dentro tá tipo 17, 18, então tá bem ok. Não, É. assim. Olha, aqui Eu, tem Alan, a você tá fazendo. programação. Ah, eu vi aí, Adélio. Tá aí, acho que a Maria Paula chegou já. O Marcos tá aí também, né? Do segundo trabalho. E o Alan do terceiro. Ô, Alan, você tá fazendo. Você tá com Sadi, você tá fazendo doutorado aqui em São Paulo?
Eu estou fazendo doutorado no Paraná, na Federal do Paraná, mas Ah, eu tá. acabo trabalhando, né, com pessoas de outras universidades, stagia, de vez em quando a gente faz alguma coisa juntos, né, de paper, e também outras pessoas também, né, o pessoal da Ah, Unicamp, geralmente Sadia, eu trabalho com eles, Sadia é lá a Cíntia, é da Chapecó, né? Unichapecó, isso, de Santa Catarina. Ah, bacana. Tá bom. Aí, enquanto a gente tem uns 5 minutinhos ainda, né, Dali? Deixa eu ver aqui o Marcos. O Marcos, você é de qual instituição, Marcos? Da UFESA, aqui de Mossoró, Rio Grande do Norte. Tá bom, legal. E a Maria Paula? Eu sou mestranda recente fresquinha, titulada dia 19/10 pela Universidade Federal do Espírito Santo. Ah, na Federal, aqui da Sou da Federal. Sim, Espírito Santo. Que bom, Uhum. legal. Muito bem. Aí quem não me conhece, né? Eu sou aqui de São Paulo mesmo, né? Trabalho no SEMEAD já há um tempo aí, professor João Maurício, é o coordenador, né? E eu e o João Maurício, nós lecionamos na Álvares Penteado, que é a FECAP, aqui de São Paulo, uma das instituições mais antigas aqui, né? Esse ano aqui vai fazer 122 anos de faculdade, né? Agora a Ana trabalha aí mesmo, Ana, com o João Maurício, é isso? Eu? É. Eu sou doutoranda na FEA também, mas eu tô com a professora Rosa Fischer. Ah, professora Rosa, ótimo. Isso. É. Eu tô num sanduíche também, Alan. Tô em outro fuso horário aqui. Tô na Suíça. Ah, é? Ah, Agora aqui pra então, mim já é hora do almoço. pra mim já também, já, tipo 1 da tarde. Sim, Que agora terminou o horário de verão, né? Então agora a gente tá exatamente. mais próximo um pouquinho do Brasil. Mas tá frio, Legal. viu? É, Aí não, tá, aí é mais aqui frio não ainda, tá, né? aqui tá de boa. Aqui tá, o negócio tá brabo. Uhum. Ah, entendi. Olha só, Adele, que legal. É uma sessão internacional, tá vendo? Ó? Não precisa nem ir para as outras sessões aí de palestrantes internacionais. Já temos aqui, Verdade. né, uma sessão internacional. Bem, Adele, você vê aí, a gente está com os três já autores. Só esperar mais para a gente, acho que a Nádia lá, né, que está assistindo, você já é autora também dos outros trabalhos. Mas aí, esperar mais uns 2 minutinhos, você dá as instruções iniciais, e aí a gente já pode começar. Ok. Você, Adele, você estuda aqui na USP mesmo, né? Sim, eu entrei esse ano agora, de 2023, estou no doutorado em administração. Meu orientador é o professor Flávio Ornou. Ah, Flávia, é boa. Flávia, a gente trabalha bastante aí com algumas, opa, algumas associações aí, né? Inclusive teve aí, eu não fui aí no Prime, né? Na reunião do Prime, umas 2 sextas-feiras atrás aí, eu não pude ir. Hoje é o Flávio, né, que está coordenando lá o Prime, que é bem legal. E para quem não conhece o Prime, né? O Prime é o Principles Responsible, né? Of Management Education. Então vocês estão na Europa aí, é mais forte isso, né? Porque é um órgão da ONU, né? Do Pacto Global, que reúne as instituições, escolas de negócio do Brasil todo e que são signatárias e que, portanto, elas se comprometem a incluir o tema responsabilidade social corporativa nos currículos, né? Dos cursos de graduação, pós-graduação. E aqui no Brasil são somente 24, acho, 24 faculdades signatárias. E aí, há umas 2 semanas atrás, houve uma reunião aqui no Brasil. O Brasil tem um chapter, né, que a gente fala, né, uma seção aí, específico para o Brasil. E atualmente o coordenador é o orientador da ADL aí, né, professor Flávio. Também é coordenador dessa seção aqui socioambiental, né? Ele é um dos coordenadores, né? Muito legal. Muito bem, Adélio, tá com você aí. 9 horas.
Pronto, então, pontualmente às 9, né? Desejo bom dia a todos, né? Eu sou a Adele Ribeiro, sou a líder de sessão, né, desse encontro, desse momento. Hoje nós temos 3 artigos, né, que os autores estão aqui presentes. Temos aqui, o moderador é o professor Alexandre Sanches Garcia, e eu vou estar aqui dando suporte a vocês nesse decorrer da manhã. A sessão é prevista para iniciar agora às 9 e terminar às 10h30. Para que vocês fiquem cientes, o meu papel principal, além de ajudar aqui no professor, nas discussões, é também controlar o tempo. Eu vou estar informando, depois que apresentar o vídeo de cada um de vocês, vai começar a discussão, e quando tiver faltando 3 minutos, eu vou colocar na minha tela essa plaquinha, e vocês vão acompanhando para, né, a gente não fugir muito desse tempo, aliás. Tá certo? Então, o que eu vou fazer agora é compartilhar o vídeo do primeiro artigo, conforme a programação, e quando a gente concluir, faz a discussão. Ok? Tudo claro para vocês? E ao final também da nossa sessão, eu vou colocar o link para que vocês façam a avaliação desse momento. Também faz parte, né, dessa estrutura do trabalho. Só um momento que agora eu vou iniciar o compartilhamento. Vocês conseguem ver minha tela? Eu vou ampliar aqui, dar um zoom. Sim. Com licença, eu achei que o primeiro seria o de Maria Paula. Deixa eu ver aqui na programação. A programação... é da Maria Paula, né? É o 2038. Esse é o meu, que é o primeiro. Então, vamos ver aqui. Esse aqui, confere? Isso. Pronto. Ótimo, obrigada. Vou aqui apertar o botão. Olá, me chamo Maria Paula e, em conjunto com os autores Karine Meire, Eliseu Maria e Michele Monteiro, apresento o artigo Análise da Responsabilidade Social e sua relação com o desempenho financeiro de empresas situadas em países de economias emergentes. Esse artigo, ele surgiu da relação do pensamento sustentável com a legitimação das práticas empresariais. Essa nova visão da sustentabilidade atrelada à geração de lucros e a uma melhora dos resultados financeiros da empresa fez com que a RSC se tornasse parte do ambiente empresarial e, consequentemente, estivesse atrelada ao cenário de resultados. Essa ligação fez com que diversas pesquisas fossem desenvolvidas com o intuito de se desenvolverem índices e formas de medir e de representar esses resultados. Nesse momento que surgem as discussões entre desempenho financeiro e desempenho social. O objetivo do nosso trabalho e problema de pesquisa é: qual a relação da responsabilidade social corporativa com o desempenho financeiro das empresas? Como hipótese de pesquisa, nós temos a estratégia de responsabilidade social corporativa tem relação positiva com o desempenho financeiro? A partir desse problema e dessa hipótese, a pesquisa foi desenvolvida. No campo metodológico, a pesquisa aborda variáveis financeiras e variáveis não financeiras. As variáveis financeiras, elas são voltadas para o cenário contábil, e as variáveis não financeiras para as métricas sustentáveis, que estão relacionadas à pontuação ESG disponível na plataforma Refinitiv. Dentro das variáveis dependentes, nós temos o retorno operacional do ativo e o Tobin. Nas variáveis independentes, nós temos as pontuações representativas das questões ambientais, sociais e de governança. E como variáveis de controle, o tamanho da empresa, a composição do endividamento e a variação da receita.
variáveis essas que têm relação com o valor de mercado e com o retorno operacional de uma empresa. No campo de classificação metodológica, esse estudo ele é considerado explicativo, documental e de abordagem quantitativa. Na amostra da pesquisa, são abordados os países do BRICS apenas no período de 2018 a 2022. Em relação aos dados financeiros, também serão analisadas as demonstrações contábeis do mesmo período, de 2018 a 2022. O mesmo vale para as pontuações relacionadas ao ESG, que também vai abarcar o mesmo período da amostra. E esses dados, eles serão analisados e trabalhados com base numa análise por meio de dados em painel. Então, essa pesquisa, ela também se caracteriza como quantitativa. No que diz respeito aos resultados, levando em consideração os dados em painel e os testes efetivados, quando se trata o desempenho em relação a questões ambientais, a questões sociais e a questões de governança, os resultados estatísticos apontam para a relação de significância apenas quando a variável representativa do valor de mercado e a variável de retorno operacional apenas para questões de mercado quando analisada a variável ambiental. Os números não apresentaram significância para questões sociais e de governança. O que justifica esses resultados? Características da amostra, que aborda países de economias emergentes que têm pouco conhecimento sobre a real contribuição de questões sociais para o desempenho financeiro. Tanto que várias pesquisas estão sendo desenvolvidas, mas não chegam a um consenso sobre essa representatividade das práticas sociais no que diz respeito ao financeiro das economias emergentes. Inclusive, também aponta-se uma defasagem da literatura relacionada a esse tema, nas questões sociais em relação ao desempenho financeiro nas economias emergentes. Como considerações e conclusões finais, o que nós apontamos e o que foi descoberto por essa pesquisa? Que realmente a relação do desempenho financeiro com as práticas sociais não foi encontrada significância para a análise, apenas em questões de conteúdo ambiental. E esses resultados, eles acabam por sugerir uma importância da divulgação dos resultados sociais para que o meio empresarial tenha consciência da sua importância. Como sugestões para pesquisas futuras, analisar o desempenho financeiro considerando a evidenciação dos resultados com base em relatórios de sustentabilidade, em outros demonstrativos que possam medir e representar os resultados das atividades sustentáveis. Obrigada. Esse é um breve resumo do nosso trabalho. Pronto, essa foi a apresentação da Maria Paula, não é isso? E agora eu vou abrir aqui o espaço para discussão que será mediada pelo professor Alexandre. Vou ficar aqui informando o tempo. Obrigado, Eli. Obrigado. Fechou, mas são 8 minutos, né? Dá tempo para a gente. E você falou que ainda que a gente tem um tempinho a mais, né? Que tem um artigo a menos. Isso, o Então, padrão são 8 minutos de discussão, mas como a gente tem um artigo a menos, a gente pode distribuir 5 minutos a mais para cada um, totalizando 13 minutos por artigo. então, tá bom. Vamos lá. Então, mais ou menos, e aí agora que estou vendo a Nádia, né? Tiana também, sejam bem-vindos a essa sessão. Bom, primeiramente, o Alan já conhece a gente aqui, né? Dos outros carnavais aqui, né? De SEMEAD. Então, parabéns a todos vocês aí, para primeiro se interessarem pelo tema, né? Acho que todos aqui
principalmente os 3 pesquisadores aqui, né, que fizeram o artigo, certamente se dedicaram ao assunto porque gostam, né? E acho que a gente está aqui porque é um assunto que desperta interesse, e geralmente o interesse é positivo, né? A gente quer sempre que esse tema seja retratado de forma positiva, né? Que tenha impactos positivos, não é isso? Parabéns. Segundo, também, que vocês estão fazendo exatamente o que se espera, né? No ambiente de estrito sensu, seja mestrado aí para quem já passou, né? E principalmente doutorados, porque é necessário, né? Essa apresentação de trabalhos. A gente sabe que perante a avaliação da CAPES, esses congressos aqui, eles têm uma pontuação para os programas e não necessariamente para os professores, né? Então, às vezes a gente vê um baixo engajamento de professores aí, mas de alunos realmente é grande, porque isso é avaliado, está entre os itens de avaliação da CAPES, a participação de alunos em congressos. Por isso que vocês veem parte da coordenação, geralmente, né? Um incentivo grande para que vocês participem de congressos. Então, agora, por causa de professores, digamos assim, o que marca o gol mesmo é a publicação, né? Então, essa fase aqui de vocês, certamente na frente os professores, né, vão querer que isso vire uma publicação. Então, o que eu vou falar aqui é mais no sentido de ajudar, né, essa próxima fase, que é a publicação. Vocês já foram aprovados aqui para apresentar, então significa que o trabalho de vocês tem um mérito, né? Eu estava vendo ali, teve trabalhos que foram recusados, né, para vir ao Congresso para apresentar. Então, vocês já venceram uma etapa, que é essa de apresentação. Então, parabéns aí pelo mérito do trabalho. E como eu costumo sempre falar, né, para os meus alunos também, o trabalho de pesquisa nunca acaba, né, não tem fim, né? A pesquisa vai vira um ano, já tem novidades, já tem, né, tipo, mais coisas acontecendo, é muito dinâmico, né? A nossa área de ciências sociais aqui é totalmente, né, afetada por questões políticas, econômicas, né, sociais. Então a pesquisa nunca acaba. Então o que vocês fizeram aqui, cada um dos 3 trabalhos, tem obviamente oportunidades de melhoria que eu vou abordar aqui. Então, Maria Paula, o seu trabalho, eu li ele aqui, então o seu e dos seus os coautores ali, né, professores, todos da Federal ali. Não sei se você chegou até lá, o professor José Elias, né? O José Elias acho que está fora do Brasil no É, momento, né? o meu colegiado é o colegiado de engenharia, né? Que eu fui aluna do PPGES. Mas eu já fui Tá certo. aluna do Zé Elias no José programa de Elias. contabilidade, teoria da contabilidade, ele me deu aula. Isso, é muito bom. Elias é um Zé grande Elias é muito parceiro. Então, conhecido, inteligentíssimo. sim, não, muito bom. Eu tive com ele aí na Espírito Santo, em Vitória também, né? Mas vamos lá, então, e foi bom saber que você é da área de engenharia, porque, Maria Paula, esse assunto realmente é bem multidisciplinar, e aí você está num seminário aqui de administração, e aí geralmente tem já, assim como na sua área, né? Eu nem me atrevo a escrever nada na área de engenharia, tem Mas eu sou, geralmente, olha só, eu tenho uma particularidade, eu sou contadora. nossa, melhor ainda. Então, Eu eu sou, também sou contador, então nem todos aqui são contadores, né? Então, mas é eu sou legal, contadora. parabéns, né? 2 graduações aí. Vamos lá, no seu trabalho aqui, eu vou falar o seguinte, só algumas partes aqui. A primeira delas, na introdução, é sempre visando melhorias, né? A primeira Uhum, delas ali, você na introdução cita 3 teorias, que é a do stakeholders, depois de transação e a RBV. Logo na introdução, né? uhum, É só citado, né? A gente sabe que o artigo, né, por limitação de página, a gente acaba sim. concentrando, ainda mais que o seu artigo, né, tem bastante teste ali, econométrico, tudo, tabelas, então acaba reduzindo espaço lá na frente, né, na introdução, na fundamentação teórica. Mas me estranhou pelo fato de você citar essas 3 teorias e no transcorrer do texto você não aborda as 3, né? Na seção de fundamentação teórica, você tem apenas 2 parágrafos, um que trata, inclusive, da teoria da legitimidade, que não foi citado lá na introdução, né? Lembra, na introdução foram citadas Uhum. 3 teorias, né? A de stakeholders, uso de transação e RBV. E na fundamentação teórica tem um parágrafo que fala da teoria da legitimidade, então, ou seja, todos em desacordo com o que você apresentou lá no início. E tem um outro parágrafo que fala da teoria dos stakeholders. Então, assim, são somente 2 parágrafos
e que traz uma teoria que não foi falada na introdução e duas outras que foram faladas na introdução e não foram abordadas aqui nessa sessão. Então, Uhum. assim, precisa alinhar isso daí, né? Na seção 2.2, quando você falou do desempenho social corporativo, você até fala de duas teorias, né? Você traz dois parágrafos ali que talvez não seria ali, né? Seria um pouco antes, na sessão anterior da formação teórica, mas aqui você fala da teoria dos stakeholders de novo, e aí você traz um parágrafo de custo de transação. Mas a RBV que você citou lá na introdução, e a gente fica na expectativa, né? Se a gente lê a introdução, lembra que a introdução é Aham. o nosso. A gente tem que vender o peixe, né? Então você dá um gostinho lá, a gente fica esperando. Aí o trabalho não aparece, não aparece, opa, então tem alguma falha que precisa alinhar esse discurso aí da introdução com o restante do trabalho. Uhum. A hipótese, eu fiquei meio na dúvida entre a hipótese que você colocou, que você até apresentou aí, e depois a operacionalização do seu modelo econométrico. Porque a hipótese, de novo, você fala de estratégia. E quando você usa como proxy aí os indicadores de ESG da Thomson Reuters, ele não retrata estratégia, né? Os indicadores, os scores ali de 0 a 100, eles são resultados, né, de performance, não necessariamente estratégia. Então, eu acho que precisa também aí dar um pequeno ajuste. Eu acho que não é bem estratégia a hipótese, porque se é estratégia, assim, imagino que tem outras proxies melhores, né, outra forma de operacionalização para poder comprovar essa sua hipótese, né? Eu reveria isso daí, né? Porque a gente também fica na expectativa, né, de literatura de Uhum. estratégia, e o Score SG da base de dados a gente usa bastante aí, e ele não é necessariamente, ele é resultado, né? Ele é performance, é desempenho, né? Talvez de Então, estratégia eu mudaria alguma coisa para performance, alguma coisa, porque remete a desempenho. resultado, né? Que a estratégia a gente fica. E até assim, voltando um pouquinho atrás, embora, de novo, né, foram muito rasos os parágrafos sobre as teorias, mas elas em nenhum momento falou, né, de estratégias ali, dos clássicos de Porter, talvez de RBV, talvez poderia ali falar de estratégia, né, mas como não teve nenhum parágrafo de RBV, ficou muito estranho. De novo, essa palavra estratégia precisa ser revista na hipótese. Na Uhum. metodologia, eu trocaria aí, aliás, eu atualizaria, né? Você sabe que a Thomson Reuters vendeu, né, a base de dados para a Refinitiv, que depois vendeu para a London Security Exchange, né? Hoje a dona dessa base de dados, a Icon, é da Bolsa de Valores de Londres, né? É a LSE. Então, talvez trocar o nome Thomson Reuters por Refinitiv, porque os dados que você utilizou até 2022, acho que foi, né? Eles já, Uhum. já pertencem à nova empresa. Ok. Também você usou a sigla RUA, eu me incomodei pelo sua abreviação, você chamou RUA e explicação de retorno operacional do ativo. E não é, né? O RUA é uma sigla em inglês que significa Return on Assets, né? Então precisa arrumar ali, né, no texto, tanto na tabela, no quadro 1, acho que está, e nos parágrafos, ajustar a expressão ROA. É, eu tenho a variação, quando você fala do uso da variação da receita como proxy, me incomodou também uma explicação que você deu aqui, deixa eu ver se eu acho lá embaixo, peraí. Você fala assim, ó, e a variação da receita, pois o crescimento das empresas resulta na necessidade de capital de giro para sustentar os investimentos, o que afeta a rentabilidade a curto prazo, dificultando a implementação da responsabilidade social corporativa. Eu acho que aqui tem várias coisas aqui, e o que me incomodou é dizer que o fato de crescer as vendas dificulta a implementação da responsabilidade social corporativa e que não é o que a gente encontra na literatura. Pelo contrário, empresas maiores, né, empresas que têm, né, um volume de vendas grande e tal, geralmente elas têm a gente fala, uma sobra de caixa, digamos assim, muitas vezes, para poder investir em responsabilidade social. Então, Uhum. eu né, rever tem bastante coisa ali e aí está meio confuso. E por final, a tabela 2 da correlação, eu acho que faltou você mostrar a significância estatística entre as variáveis, né, da matriz de correlação. Geralmente, eu não sei qual software que você usou, Eu usei o alguns não R. têm isso, né? O R tem, o Stata tem, então daria para você, né, fazer o cálculo da
significância estatística entre as variáveis, porque a gente sabe que tem correlação, né? Se usa a mesma base de dados, então as três variáveis ali, entre elas existe sim uma correlação. E na página 7, eu também achei estranho, eu vi que a dele já formou aqui 3 minutos, né? Mas tem uma afirmação estranha, deixa eu pegar aqui para lembrar o que quero escrever aqui, página 7, quando você fala sobre pais desenvolvidos. Você falou o seguinte, lá no meio da página 7, para explicar a tabela 3, né, que fala do desempenho do ROA, né, sobre o score ambiental, você fala assim, ó, os estudos desenvolvidos apontam como negativa a relação das práticas ambientais sobre a performance financeira, principalmente quando abordadas economias desenvolvidas. Então, aqui acho que faltou ter uma citação para essa afirmação, que aí eu vou te falar, eu tenho estudado bastante também o ESG, né, há muito tempo, e não é isso que eu encontro. Ao contrário, tá? Países desenvolvidos geralmente é positivo, em países emergentes é negativo. E aí, já que a dele está me cobrando aí por 1 minuto final, eu senti falta na sua citação dos seus trabalhos, o meu trabalho, né? Eu tenho um artigo que foi exatamente E sobre eu li o ESG em seu países trabalho, emergentes. tá? Eu lembrei na hora que eu vi o seu nome, eu li o seu trabalho. Pô, é o artigo mais citado, né, Alan? Tem quase 600 citações ali, e eu fiz exatamente o que você fez, só que com dados, né, de anos anteriores, você não citou ali. Então fala, poxa vida, né? A gente tem que fazer propaganda do nosso trabalho. Pode Então, deixar que eu depois vou desse dá para colocar. encaixar ali. É isso, Adeli. Mas pode voltar aí para a Adeli, se quiser a Maria Paula ainda fazer algum comentário. Mas parabéns pelo trabalho. Obrigada, professor. 1 minuto para ela aí. As colocações do professor são pertinentes, inclusive eu estou na fase aí de correção da dissertação, vou incluir, eu li o seu trabalho, professor, mas eu não coloquei, mas você esteve nas minhas leituras, sim. Obrigada, considerações importantíssimas, inclusive a parte da análise de dados contribuiu muito, eu vou incluir na minha revisão do trabalho, e obrigada aí pelas contribuições e pela participação dos demais colegas na minha apresentação. Sim. Ok, obrigada, parabéns aí, Maria Paula. Com certeza, informações muito pertinentes aí do professor, né? Então, nós vamos seguir agora com o próximo artigo, o nosso próximo vídeo, Marcos Filho, né? Vamos ver aqui o vídeo dele, a gente compartilhar. Só um instantinho. Bom dia, eu me chamo Marcos, o meu grupo de pesquisa é formado por mim, Marcelene, Miriam e Ciro, e o nosso artigo que nós produzimos foi Relação entre setor de atividade e desempenho no Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bolsa do Brasil, que é o ISE-B3. Inicialmente, nós temos aqui na contextualização essa necessidade que as empresas que buscam uma gestão de qualidade, né, elas têm de mensurar e de divulgar, né, realizar o disclosure, né, da atuação sustentável, das iniciativas sustentáveis, né, que elas adotam nos seus processos produtivos, enfim, na organização como um todo. E os indicadores de sustentabilidade, eles surgem como um meio, tanto de mensuração, como um meio também de disclosure, né, dessas informações para os diversos stakeholders envolvidos e interessados. O mercado financeiro ele vem demonstrando um estreitamento, uma aproximação, né, com a pauta sustentável, com a preocupação de mensurar e reportar essas informações. E o ISE-B3, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, é um dos índices que a Bolsa de Valores possui, que tem, né, essa característica, né, de mensurar o desempenho sustentável, bem como de possibilitar esse disclosure, né, essa divulgação para as partes interessadas. No que tange às dimensões, né, ele é formado por um questionário, esse questionário gera uma pontuação para cada uma dessas dimensões: capital humano, governança corporativa e alta gestão, modelo de negócio e inovação, capital social.
meio ambiente e mudança do clima, que vai ter uma pontuação externa que vem lá do CDP. E da média aritmética dessas dimensões todas é gerada uma pontuação, e então essas empresas listadas no ISA elas são ranqueadas de acordo com essa pontuação geral, produto da média aritmética simples da pontuação das dimensões. São 10 setores de atividade, atualmente, empresas de 10 setores distintos, que vão compor o ISE, né? Nós temos utilidade pública, telecomunicações, consumo cíclico, dentre outros. O plano de pesquisa, né? Ele parte, né, da proposta de verificar se há diferença significativa entre o score médio do setor de atividade, partindo da hipótese nula de que o score médio é igual em todos os setores de atividade econômica, portanto, não havendo relação entre os setores e a pontuação de score, a gente vai investigar, então, se há uma relação entre o setor de atividade e o score, né, no caso. Bom, a contribuição teórica ela reside, né, no fomento de pesquisa sobre o índice de sustentabilidade empresarial, sobre a pauta sustentável, sobre o mercado de capitais, e na questão da contribuição prática nós temos, né, essa proposta de analisar se existe relação, ou seja, se algum setor de atividade acaba tendo vantagem de alguma forma, né, no que tange a questão da pontuação de desempenho nesse B3. Vez que eles qualificam as empresas, eles citam o setor de atividade, mas isso não é um critério, né? Elas não são qualificadas por setor de atividade. São qualificadas e ranqueadas de um modo geral. O referencial teórico é dividido em 2 seções, uma mais geral, que vai tratar da evolução da pauta sustentável no contexto organizacional, e uma específica, né, que vai tratar do surgimento do ISE como uma resposta para as exigências dos novos modelos de negócio. Nas etapas metodológicas, a pesquisa ela é descritiva, ela é documental, ela tem como base de dados, né, essa planilha geral, do score geral, e a planilha específica das dimensões do ano de 2022 do ISB3, que está disponível lá na plataforma SG Workspace, que é uma plataforma vinculada à B3SA. E nós temos aqui, né, as etapas metodológicas, né, de agrupamento das organizações por setor de atuação, comparação da variação do score dentro de cada setor, depois da variação do score entre os setores e análise dos dados. A gente utilizou o software de uso livre JASP, né, para conseguir realizar essa análise quantitativa. E também, né, o método, né, de forma mais específica que a gente utilizou, né, foi a ANOVA, né, para analisar a variância. Bom, dentre os 10 setores de atividade, a gente utilizou 7, compreendeu mais de 90% das empresas listadas, porque 3 setores tinham menos que 3 empresas e foi um critério de exclusão, né, que a gente utilizou. Se tivesse menos que 3 empresas, seria excluído. Mas a gente conseguiu comportar quase todas as empresas para análise, né. Nessa etapa de análise dos dados gráficos, a gente evidencia, né, o desempenho médio do setor de atividade, se observa que a dimensão de materiais básicos e a dimensão de utilidades públicas estão ali em destaque, né? Depois a gente tem bens industriais, as dimensões que têm o melhor desempenho, a governança corporativa, meio ambiente, modelo de negócio e inovação. Na análise, né, a gente utilizou o valor de 5%, e o score geral, né, não foi detectado relação entre o score geral, o desempenho geral, com o setor de atividade, meio de conseguir verificar a relação por meio da ANOVA, né, entre o desempenho da dimensão, a pontuação da dimensão modelo de negócio e inovação com o setor de atividade econômica. Nas considerações finais, nós temos, né, esse apontamento da não existência de relação entre o setor de atividade econômica e a pontuação geral do score, ou seja, uma confirmação da hipótese nula. Apesar disso, né, nós conseguimos identificar, por meio da análise específica de cada uma das dimensões, né, nós conseguimos identificar a relação entre o desempenho da dimensão modelo de negócio e inovação com os setores de atividade, ou seja, ali há uma relação, né, nessa pontuação desse score, da dimensão modelo de negócio e inovação e o setor de atividade da empresa. A lacuna de pesquisa é porque a ANOVA ela aponta que essa relação, existe essa relação, né, entre a pontuação obtida na dimensão modelo de negócio e inovação com o setor de atividade, mas ela não aponta o sentido dessa relação, se seria uma relação positiva, uma relação negativa. A gente também não consegue identificar quais setores de atividade estão sendo beneficiados ou prejudicados, né, nessa pontuação. Então, a gente só consegue identificar que existe essa relação, mas a ANOVA ela não permite a gente ir além. Então, essa pesquisa ela acaba sendo um pontapé, né, para pesquisas futuras que
deseje, né, investigar o sentido dessa relação entre a dimensão modelo de negócio e inovação, que é uma das dimensões que compõe o ISE, né, com o setor de atividade econômica das empresas listadas, e que também possa, além de identificar, né, o sentido dessa relação, que também possa apontar quais setores de atividade estão sendo beneficiados ou prejudicados, que é o que eu já citei, né, em razão, né, da atividade exercida, né, o que, é que pode estar sendo relacionado, né, com o desempenho da dimensão. Essas aqui são as referências bibliográficas. Eu agradeço a atenção de todos e permaneço à disposição para eventuais dúvidas. Pronto, essa foi a apresentação do Marcos Filho. Eu vou abrir aqui o momento da discussão. O total são 13 minutos e eu fico sempre informando quando estiver faltando 5, 3 e 1 minuto. Pode começar. Certo, Rogali, obrigado aí, Marcos. É muito bom, parabéns aí a você, né, pelo trabalho, e os seus colegas aí, né, os coautores. É, vamos lá, assim como eu fiz aí no trabalho da Maria Paula, né, vou tecer alguns comentários por partes, né, do artigo, sempre naquele, né, no intuito de buscar melhorias, né, para vocês poderem fazer o próximo passo, que é publicar, e que, como eu falei, né, é necessário, né, essa fase de congressos, ela também é necessária, né, de novo, ela pontua os programas onde vocês estudam, né, digo isso porque eu sou coordenador de mestrado e a gente acompanha lá as avaliações, né, da CAPES. Então, o aluno apresentar em congresso é necessário, mas para um outro item da avaliação, que é a pontuação dos professores, é necessária a publicação. E aí vocês têm um papel fundamental, né, que é um trabalho bem, como fala, bem consistente para a publicação. Então, o que eu vou falar aqui é mais no intuito de ajudar nesse trabalho para publicação. Então, na introdução, também na sessão da introdução, como você apresentou aí hoje, agora, né, o problema de pesquisa, e aí uma sugestão é o seguinte, às vezes eu estou com esse material impresso aqui, né, fiz a leitura inteira dos artigos, mas muitas vezes, em alguns momentos, assim, de tipo, tempo, né, a gente acaba fazendo uma leitura mais panorâmica, né, diria assim, então a gente vai direto, por exemplo, no objetivo, pergunta de pesquisa, né, e aí, então, eu recomendo que na sua problema de pesquisa, você explicite, né, do que você está analisando o score médio, né? Porque você fala assim, ó, o problema de pesquisa desse estudo é verificar se há diferença significativa entre o score médio dos setores de atividade econômica. Mas é o score médio do quê, né? Do ISE, acho que era que você estava olhando, né? Representante, né? O ISE, que faz parte dos setores das empresas, né? Os setores de atividade econômica, né? Mas só do jeito que está aqui, falar um score médio, quando fala score médio dos setores, setor não tem score, né? Setor como você colocou lá, né? Bens cíclico, bens não cíclico, industrial, de saúde e tal. Então fica meio estranho, score médio dos setores, não é isso que você estava, a sua pesquisa é essa, né? Então, esse score médio, né, do em sustentabilidade empresarial das empresas, né, dos setores econômicos. Então, eu fazeria essa pequena correção ali, né, no problema de pesquisa. De novo, é onde a gente vende o peixe. Então, se alguém vai ler direto, ao invés de ler toda a contextualização, vai direto na pergunta de pesquisa, vai achar estranho. Se for médio de setor, já começa errado. Aí a pessoa talvez nem lê mais adiante, tá? E isso eu digo porque quando a gente encaminha os artigos, né, para os periódicos, vai para um editor da revista antes de ir para os avaliadores. E o editor, muitas vezes, ele não vai ler todos os artigos que chegam para ele, né? Imagina a quantidade de artigos que deve chegar lá para as revistas, né? Então, ele vai fazer essa leitura panorâmica que eu falei. Ele vai bater o olho direto na questão de pesquisa, né? Justificativas. E aí, então, precisa dessas partes chaves aí do trabalho, tem que estar bem, né? Bem reluzente, não pode estar faltando ali, não. Então, ajusta esse problema de pesquisa. No parágrafo seguinte, também, eu acho que faltou aqui
de novo, da leitura, né? Você cita um autor aqui, o Oliveira, que analisou o score do Easy sobre a ótica das finanças comportamentais e constatou em seus resultados, né, você escreveu, a forte presença e influência de conceitos comportamentais nesse índice. Ponto. E já foi para outro autor ali, né? Então, aqui acho que era legal você pelo menos listar alguns exemplos de quais foram, né, essa forte presença e influência de conceitos comportamentais. Quais foram as proxies que eles utilizaram nesse artigo? Eu não fui atrás desse artigo, mas aqui, como você despertou interesse, né, do leitor, abre lá e fala, ó, como um exemplo, tais variáveis que eles utilizaram aí que despertaram a forte influência. E quais são esses conceitos comportamentais aí, tá? Deixa eu ver a introdução. O referencial teórico, realmente sobre Easy, né? Tem bastante coisa, né? Você até falou aqui do início dele, então o Easy, né, existe desde 2005 aqui, né? Então, o que nos falta são referências. Aliás, até já adianta, falta a referência do meu artigo, né? O meu artigo de Easy também é um dos mais citados aí, junto com o do que eu passei para a Maria Paula. Tem um artigo do Easy, tem mais de 200 citações aqui no Brasil. E aí era interessante você também fazer minha propaganda, né? Se você vai publicar o artigo, principalmente, põe lá o meu artigo lá, que é sobre o Easy, né? Procura lá que tem um dos artigos mais citados. E não era nem quantitativo, foi até entrevistas que a gente fez, então era interessante ver ali que era quais os motivos para as empresas aderirem e as que não estavam, né, aderindo ao Easy. Então, bom, sobre a parte de metodologia, eu assim, tomar cuidado, eu acho que para publicar vai ser bem questionável aí, viu, Marcos? Te adianto, já que você vai ter dificuldades, eu acho. Porque assim, a sua amostra, né? E quando a gente fala de Easy aqui no Brasil, ele tem esse problema, né? Que não é só o Easy, é um problema do nosso mercado de capitais, é a quantidade de empresas, né? Que é pequena. A hora que você chega no Easy, reduz mais ainda o universo. E ainda que melhorou, né? Você usou até 2022 e incorporaram mais empresas na carteira. Mas até então, desde quando começou em 2005, eram no máximo 40 empresas. Então, qualquer estudo que você fazia, ainda mais de setor, é uma calamidade, né? Às vezes era uma empresa só do setor, de tecnologia, né? Nem sei como tá hoje, então era bem ruim. E continua igual, né? Eu vi que, aliás, você excluiu, né? Você excluiu essas empresas de tecnologia, que é só a TOTS, né? Desde o início da carteira, só a TOTS, então tinha que excluir mesmo. Telecomunicações, petróleo, só Petrobras. Então, assim, é muito ruim. E ainda na sua amostra ainda ficou lá 6 empresas da área de saúde, né? Então, assim, é muito desigual essa a proporção entre setores, né? Você tem, no lado financeiro, você tem 15 empresas do setor financeiro, né? De bancos, né? Seguradoras, aí você pega utilidade pública, a gente sabe, as elétricas, até por questões regulatórias, elas têm que, né, divulgar ações socioambientais, então você tem 14 empresas, 17, então, assim, é muito desigual isso. Então, quando você vai fazer esse cálculo que você fez, né, que vocês fizeram aí de score médio, chegou à conclusão que não tem, né? Porque realmente eu acho que falta variabilidade, né? O que mais, né, vocês estudam bastante em métodos quantitativos, o que falta é variabilidade nessa amostra, né? E talvez foi, até eu deixei aqui, ó, mais lá na frente, né, nos seus resultados, você falou, desta forma, considerando a análise da variância da dimensão geral do score, é possível afirmar que não há relação entre o setor de atuação das organizações e a pontuação do Easy. E realmente, né, são poucas empresas, ainda mais para o setor. Então, talvez o que eu recomendaria aqui era, se fosse possível, né, vocês ampliarem esse estudo e utilizar bolsas de outros países, né, que têm indicadores de sustentabilidade, como o Dow Jones, não é isso? Tem lá uma quantidade enorme de empresas. Lá da África do Sul, que talvez é uma realidade mais próxima da nossa, né, que também tem bastante empresa, eles têm, né, um indicador de sustentabilidade até mais antigo que o nosso aqui do Brasil, e lá ver os setores deles, né, fazer esse mesmo trabalho que você fez para o setor e faz lá, que acho que a contribuição seria maior, porque poderia indicar para as empresas dos nossos setores, é lógico que considerando, né, que tem diferenças culturais do país, econômica, política, né, pode ter setores que têm, como fala,
incentivo do governo, então realmente quando você compara entre países é um pouquinho difícil. Mas poderia sinalizar para as empresas dos setores aqui no Brasil, olha, o setor lá na África do Sul, dessa empresa, ou lá nos Estados Unidos, nas questões, né, de sustentabilidade, tem uma performance melhor. E aí, às vezes, é interessante, porque a gente sabe que muitas empresas que estão aqui no Brasil, o seu proprietários são estrangeiros, né? A gente pega as entidades públicas, são empresas lá da Espanha, né, telecomunicações, de Portugal, né, da China, tem um monte aqui. E aí fala, pô, por que que lá na África você performa bem no seu indicador de sustentabilidade e aqui no Brasil não? Sabe? Então acho que era legal ter que ampliar, porque se você ficar só realmente no nosso setor, eu acho que os avaliadores vão bater forte dizendo que você tem um problema de falta de variabilidade, tá? Bom, indo mais da parte sua ainda, já avancei em metodologia aqui, análise de resultados, eu acho que no seu gráfico um, quando você faz lá o gráfico do box plot, né? Tem uns outliers em dois setores, lá, utilidade pública e consumo não cíclico, que você fala, né? Você só fala, apresentou o maior número, mas não traz um pouquinho mais quem seriam essas empresas, talvez seria interessante destacar o porquê que elas são outliers, né? Especificamente do score do Easy, né? Seria trazer um pouquinho mais de detalhe. Outra coisa, os gráficos, né? O gráfico 2 e 3, eu acho que você não foi muito feliz em utilizar esse tipo de gráfico, né? Eu acho que você usou gráfico de evolução, gráfico de linha em evolução. E não é isso, né? Você está comparando setores. Então, quando você mostra lá o score 74 caiu para 65. Não é, que são setores diferentes. O score 74 é do setor de bens industriais. O score 65 é de consumo cíclico. Então, eu recomendaria você trocar esses gráficos, tanto o 2, o 3, por histogramas, né? Que não mostra que é evolução, porque o gráfico em linha mostra que houve uma evolução que é mais recomendável utilizar de períodos, né? De um ano para outro. Mas você só usou um único ano, né? 2022, setores diferentes. Então, assim, fortemente você tem que alterar esse tipo de gráfico por exemplo, de histograma, tá? Depois no final acabei me adiantando aqui, né? Das suas conclusões aqui, né? Acabei citando o parágrafo que você fala, né, que não acabou encontrando relação entre o setor de atuação. E aí acho que convém, de duas uma, se manter do jeito que está, se aprofundar mais o porquê disso, né? Então, eles explicar que a variabilidade, né, da amostra realmente é baixa. E eu acho que valeria a pena, assim, dedicar mais tempo, né, se for para publicar, e fazer essas recomendações. Olha, vai atrás né, de outros índices de outros países, porque aqui no Brasil mesmo, se olhar os outros, você que citou, né, o ICO, né, o índice de carbono eficiente é pior ainda, né, de quantidade de empresas, o IGPTW, então, talvez comparar com outros indicadores, né, se tem um pouco mais de empresas nesse índice, para poder justificar o resultado do seu trabalho, tá? Mas é isso aí, acho que estou tendo meu tempo mesmo, e parabéns pelo trabalho, mas eu recomendarei alguns ajustes, sim, tá bom? Volta aí com a Adele, dentro do tempo aí certinho. Obrigada, Marcos. Você quer falar alguma coisa? Gostaria de agradecer. Eu trabalho no Easy, eu trabalhei no Easy nesse artigo, eu trabalhei no Easy em outro artigo que eu estou desenvolvendo agora, e eu trabalho no Easy na minha dissertação. Então é sempre válido ouvir, porque eu reconheço que realmente tem uma quantidade limitada de empresas. Além disso, na ESG Workspace, eu só consigo acessar 2 anos, que é 2021 e 2022. Então tem essa limitação temporal e tem a limitação da quantidade. É um desafio nesse sentido. Na minha dissertação, por exemplo, como eu não achei suficiente essa parte quant, eu vou desenvolver uma parte quali para tentar compreender melhor. A quant ela fica com essas limitações, né? E obrigado, professor. E eu vou procurar o artigo do senhor. Legal, isso mesmo. Foi bom você ter falado, eu fiz esse artigo do Easy e aconteceu isso, né? Eu acabei indo fazer qualitativo, entrevistas que o quantitativo não dava. Eu trabalhei no Easy, né? Eu falei 2 anos, fui estagiário lá da GV, né? Porque eu fiz o doutorado na GV e a GV que fazia o Easy, né? Agora o Easy não está sendo mais feito pela GV,
Então, assim, para quem estuda o Easy, é formidável, é muito sério o trabalho que é feito. É um trabalho assim, leva o ano inteiro, as empresas, a gente reúne as empresas, são vários fóruns, né, de discussão do questionário, é bem complexo, né? São quase 300 questões, as empresas têm que mandar evidências do que elas afirmam naqueles questionários, tem auditoria, né? Lógico, por amostragem, mas tem auditoria sobre esses itens, né, do questionário. Então é um trabalho muito sério que muitas vezes a gente que está meio fora acaba. Até a gente vê muitas críticas, né, sobre o Easy e tal. Parece empresas, né, que muitas vezes, né, faz coisas erradas, né, digamos assim. Mas eu confesso a vocês, eu trabalhei lá por 2 anos e realmente é um trabalho muito sério. Hoje está nas mãos do Aron, né, o Aron, que é da empresa que está fazendo, ele era o professor da GV, e tá sendo, e continua sendo muito bom. Eles mudaram um pouco mais, aí, né, ampliaram a carteira, tem mais empresas que até os nossos trabalhos de pesquisa também vão contribuir. Mas realmente, é o que você falou, só tem 2 anos que aumentou essa amostra, e as amostras anteriores eu nem sabia que você não tem acesso, e talvez o site da GV, aliás, da B3, ter acesso aos anos anteriores. Mas também, quantitativamente, vou te falar, vai ter limitações. E foi o que me aconteceu. Eu acabei fazendo entrevista, fui nas empresas, aqui em São Paulo é mais fácil, né? A maioria delas estão aqui. E então a gente batia na porta lá para entrevistar os executivos. Mas vai atrás desse artigo, se eu recomendo, tá bom? Adeli, podemos continuar aí. Obrigada, professor Marcos, pela apresentação. E como ele está dizendo, né, um trabalho sempre em construção, com várias oportunidades de ficar ainda melhor. Então, aproveite essas dicas aí, essas orientações muito valiosas do professor, de quem, inclusive, já trabalhou com os indicadores de forma direta, né? Então, parabéns. Agora vamos seguir para a última apresentação. Quem vai apresentar aqui depois, discutir é a Nájila e o Alan. Pode confirmar quem será o apresentador ao final? Oi, eu acho que o vídeo quem gravou foi a Nájila, Sim. então a gente Mas quem pode. foi que se inscreveu como apresentador? Na verdade, os dois estão inscritos no evento, né? Sim, Então Ai, pode ser qualquer um. então, os Mas isso, qualquer dois. coisa pode Os eu dois ser o estão responsável. inscritos, né? sim. Sim. Pronto, então vou deixar registrado aqui e vou começar a compartilhar o vídeo de vocês, tá? Só um instantinho. Olá a todos, o meu nome é Nájila, sou doutoranda em administração na FCA Unicamp e neste vídeo eu represento o Alan, a Ana Júlia, a Cíntia e o Sadi. Bom, para esse ano, para a temática de desempenho social corporativo, a gente traz o artigo da Estaca Zero a Heroínas, o efeito da diversidade de gênero na performance social corporativa no Brasil. Como o título mesmo sugere, nós trabalhamos a questão da inserção da mulher no ambiente corporativo e essa relação dessa presença com uma maior performance social da empresa. Na contemporaneidade, a adoção de práticas de responsabilidade social corporativa e estratégias de sustentabilidade estão crescendo mundialmente e exponencialmente. E essas questões, elas estão diretamente relacionadas ao conselho, ao board, aos diretores, à cúpula estratégica da organização. O comportamento desses indivíduos que compõem o conselho é fato que se diferenciam perante as questões que envolvem a sustentabilidade. A própria literatura pontua que as mulheres, em comparação aos homens, são mais sensíveis às questões socioambientais. Então, nesse estudo, a gente parte do pressuposto de que a responsabilidade social corporativa é um conceito multifacetado, buscando, então, diferir um pouco da estratégia metodológica adotada em estudos anteriores, né, que contemplam questões que envolvem filantropia, qualidade de trabalho, qualidade no ambiente de trabalho, ambiente natural e outros aspectos éticos, como a gente coloca. Nesse estudo, a gente busca examinar o efeito da diversidade de gênero no conselho em relação ao desempenho social da empresa. E, para tanto, utilizamos empresas brasileiras.
A revisão da literatura, para dar embasamento à nossa hipótese, para também discutir os resultados, a gente comenta 3 principais pontos. O primeiro é a teoria crítica da massa. É uma teoria que surge na área da física nuclear há algum tempo, em 1978 mais ou menos, e atualmente ela está sendo emprestada à área de ciências humanas, né, para tentar explicar, né, como a concentração de mais recursos, então materiais, humanos, são necessários para desencadear um processo ou atingir um determinado resultado. A teoria crítica da massa, ela argumenta que é preciso ter um número X de mulheres para que se fale com propriedade que se tem diversidade de gênero no conselho, por exemplo. O outro assunto que nós trazemos nesse artigo é o tokenismo. É uma temática pouco explorada na literatura, mas basicamente tem a ver com a inclusão superficial, simbólica de indivíduos, né, de grupos minoritários ou inclusivos. O tokenismo, ele traz que não basta ter apenas uma mulher no conselho para se afirmar que a empresa ela tem inclusão de gênero. É preciso mais que isso. Ela é uma teoria mais crítica. E o nosso terceiro tópico é a performance social corporativa. De forma geral, esse conceito é multifacetado, como eu já mencionei, mas ele se refere à forma com a qual a empresa trata seus stakeholders. Ela tem um enfoque mais na parte social da sustentabilidade, então ela analisa aí como os funcionários, a comunidade, os clientes, né, são tratados pela empresa. E é uma medida de responsabilidade social. Bom, dentro da própria revisão, nós trazemos a grande hipótese de pesquisa, que é a presença feminina tem efeito positivo no desempenho social corporativo. E como fizemos isso? Bom, essa pesquisa quantitativa, ela coletou dados de 128 empresas brasileiras da ICON entre 2016 e 2020. 2016 porque foi quando o Brasil assinou o Pacto da ONU, então dados aí socioambientais estão disponíveis na base a partir desse ano. E nós utilizamos algumas variáveis independentes, né, além da diversidade de gênero, como a massa crítica e o índice de Shannon. A nossa grande variável dependente é a performance social corporativa, e os resultados também foram controlados pelo ROA, pelo tamanho da empresa, pela alavancagem, etc. A abordagem, então, é econométrica, com regressão com dados em painel e efeitos fixos. Testes adicionais também foram realizados. Bem, a análise percorreu algumas etapas, como a estatística descritiva, o painel com efeitos fixos e o método dos momentos generalizado. Em linhas gerais, em todos os modelos identificou-se que uma maior presença feminina tem influência positiva na força de trabalho, direitos humanos, comunidade e responsabilidade do produto, que são as 4 variáveis que mensuram responsabilidade social corporativa na própria base de dados. Os resultados também confirmaram que as empresas com mais recursos financeiros e também aquelas que possuem comitê de responsabilidade social são mais socialmente responsáveis. Por outro lado, identificamos que empresas com elevado risco de impacto ambiental, ou seja, aquelas que manejam diretamente com recursos naturais, estão mais sujeitas a pressões dos stakeholders do que empresas que lidam indiretamente com questões ambientais. Avançando para as nossas discussões, esse estudo está de acordo com pesquisas anteriores, né, que já argumentam que a relação entre diversidade de gênero e desempenho social é muito importante no Brasil, pois esse país ele ainda é muito preconceituoso quanto à presença da mulher no poder. Nosso resultado ele também está alinhado com a teoria da massa crítica, né, e possui contribuições teóricas, práticas e sociais que estão melhor explicadas e detalhadas no trabalho escrito. Para concluir, esse estudo, então, ele examinou o efeito da diversidade de gênero no desempenho social corporativo e descobriu que essa relação é positiva. Nossas evidências se baseiam em 128 empresas brasileiras, num período aí de 5 anos, e por meio da técnica GMM, nós identificamos que a presença feminina é importante, sim, para a empresa alcançar maior desempenho social corporativo. Como eu mencionei, a teoria da massa crítica, ela dá esse embasamento aos resultados e também às discussões, porque ela afirma, né,
que o papel de governança das mulheres diretoras é mais forte quando atinge uma massa crítica no conselho, ou seja, quando o número de mulheres é superior a 30%. E para finalizar, nosso estudo reconhece limitações, sugere estudos futuros, que também estão mais bem detalhados no trabalho escrito. Essas são as referências utilizadas especialmente nesses slides. E essa foi a minha apresentação. Espero que tenham gostado e muito obrigada. Ótima apresentação, a Nájila está aqui. Professor, eu acho que não estou visualizando ele aqui. Será que ele Eu caiu? acho que deve ter caído a internet dele, talvez, porque, Então, não sei. ele sumiu aqui da sala. Então, nós vamos ter que aguardá-lo um pouquinho aí, que ele já deve estar voltando. Enquanto isso, vocês podem aí aproveitar o momento para fazer um networking aí, porque eu não recebi o link de uma sala paralela para isso. A quem quiser conversar, fica à vontade até ele voltar. Entendi. Uma coisa que eu estava percebendo é que eu tentei acessar o artigo da Maria Paula e eu não consegui, porque dentro da nossa agenda do SEMEAD, né, tem alguns que a gente pode observar os artigos de outras pessoas, né, que está na nossa sessão. Só que quando eu cliquei no da Maria Paula, que eu queria olhar, tipo, tirar uma dúvida e tal, daí eu não consegui acessar. Talvez Apareceu pelo menos o resumo? apareceu o resumo, aham. O do Marcos apareceu todo, completo, Talvez por isso. mas o da Maria Paula eu não consegui ver. Eu Tinha acredito que tem a ver com a forma que o grupo dela indicou. Ela pode confirmar, Maria Paula, Eu acho seu que desejo de publicação era só o resumo ou o trabalho completo? é o resumo, é o resumo. Mas se quiser me mandar um e-mail depois, eu posso passar o trabalho completo, não tem problema, não. Não, é só que eu tava em dúvida numa variável, daí eu disse, não, vou olhar, vou conferir. Uhum. E Eu vou daí, deixar meu e-mail aqui. Se você quiser me mandar um e-mail depois, eu te mando. aham, O tá artigo bom. também já foi publicado. Uhum. Mas em resumo, ô, Karine, é que a Karine também Não, é. É a eu autora, digo a né? publicação na revista Ah, desse sim. artigo. Ah, já foi? Tá em qual Já, revista? ele já está em uma revista também, é porque a Karine também é autora. Ah, que legal. Parabéns. Tá em qual revista? RGSA. RGS. Ah, Gestão de Socioambiental, né? Eu Isso. acho que é até da FIA, né? Alguma Eu coisa acho que é assim. isso. Uhum. Ah, legal. Eu vou conferir aqui. Eu vou Tá, entrar e joia, mas se acessar. quiser, eu deixei meu e-mail aqui. Se quiser me mandar um e-mail, a gente envia também. Tá bom. Obrigado. De nada. Professor, voltou? Voltei, é. Teve uma queda, sei lá, de luz aqui, parou tudo. Até eu estava tentando acessar pelo celular, mas aí voltou aqui. Mas vamos lá, deu tempo aí de terminar, né? A apresentação da Nájila, do Alan, é isso? Isso. Exatamente. Então, após essa apresentação da Nájila, o professor Alexandre vai fazer a moderação e, mais uma vez, eu vou cronometrar o tempo aqui. Então, podem começar aí. Mais uma vez, aí, parabéns, né, aos autores, Alan, Nájila e demais autores ali. Trabalho muito bom, né, dentro da linha que a gente espera aqui, né, da nossa área de gestão socioambiental. E, e é isso aqui, já indo lá mais para lá de diversidade, né, de gênero. Então, aqui, a Linagem não faz as mesmas considerações que eu fiz nos dois trabalhos anteriores, aqui por partes, né? É um trabalho que já está na língua inglês, né? Que já é um pouquinho, já um pouquinho que eu digo facilita, né? Para uma publicação internacional. Talvez, como a gente sempre fala, né? Já ajuda, mas o fato de ser só a pesquisa Brasil, né? Às vezes tem algumas limitações aí no aceite, né? Mas já é um grande passo, né? O fato de estar em inglês e mas o fato de ter só Brasil, né? Às vezes talvez não desperte tanto interesse assim, né? Em algumas publicações. Por isso que era legal sempre mesclar, né? Colocar
outros países. Eu vi que vocês, eu estava lendo aqui no início, né, vocês até citaram outros países, mas é óbvio que a concentração, né, logo pelo título, já fala que é no Brasil. Então, na introdução, até falando aí dos outros países, eu acho que ficou faltando, logo no deixa eu ver, um, dois, três, no quarto parágrafo, vocês citam vários estudos, né, sobre essa diferença, né, em estudos anteriores, aqui, o quarto parágrafo, com representação feminina no board. E tem vários, tem do Bernard, tem do Hillman, do Cat, Hall, Beer, Kahn, Franz, sei lá, tem um monte de autores aqui, Asmat, Zhang. Eu acho que eu acrescentaria nesse parágrafo de que países foram esses estudos, cada um deles, né? Vocês fizeram certinho, né? Para cada trechinho, vocês colocaram a referência, ao invés de colocar tudo no final. Bom, ficou legal, é isso mesmo. Eu só acrescentaria aqui, falar, olha, essa pesquisa ele usou como amostra tal país. Nesse, por exemplo, melhoria das conexões entre a comunidade em tal país. Aumento da relação das práticas organizacionais, relacionamento a CSR em tal país. Aumento na performance ambiental foi em tal país, né? Práticas, né, de inibir poluição em tal país. Então, aí depois falei, entretanto, os outros estudos aqui, né, vocês citaram 3 estudos, não identificaram relações entre a diversidade de gênero e a performance, né, de CSR. São 3 estudos, mas foram em quais países, né? Porque pode ter diferenças culturais gigantescas que explicam por que que deu diferenças, né? Então, talvez abrir mais um outro parágrafo aqui, que vai ficar muito extenso, mas eu sugeriria fortemente que vocês citassem, né, esses países, os países desses estudos, né, onde que eles foram coletados, né, as amostras, para poder a gente melhor entender, porque quando fala de questões de diversidade, tem um forte ambiente cultural aí, né, entre os países, que, né, se a gente for para países, né, do Oriente Médio, não é isso? Envolve religiões ali, é claramente que não adianta estudar isso daqui lá, que acho que não vai ter nem amostra, né, para poder falar representação de mulheres em board de empresa. Então, era legal vocês citarem aqui os países, tá? É, Aqui na introdução ainda, eu vi que vocês explicam, né, quase no penúltimo parágrafo, quais foram os fatores que vocês vão considerar, né, que é o força de trabalho, direitos humanos, relacionamento com a comunidade e responsabilidade do produto, que é exatamente os títulos que são as categorias, né, lá da base de dados da Refinitiv, que é o que vocês utilizaram, né? Então, talvez aqui eu poderia dizer que essas 4, digamos assim, esses 4 fatores, 4 categorias, eles são extraídos, né, já das categorias determinadas nessa base de dados, que aí você já dá logo na introdução, né, você já até fala que vocês utilizaram essa base de dados, né, que aqui na introdução em nenhum momento, pelo que eu lembro aqui, vocês falam das empresas, tudo, mas não falaram qual foi a base. Então, logo de cara já falaria que vocês utilizaram essa base aqui, né? A teoria eu gostei, né? Uma teoria que eu confesso que eu não conhecia, né? Até a gente ficar, é uma coisa para vocês pensarem, né? Na hora de publicar, dependendo do periódico, analise bem se essa teoria já foi utilizada naquele periódico, né? Isso é uma coisa legal para se fazer, né? Procura, na hora de publicar, vai naquele periódico, vai lá no buscar se essa teoria foi utilizada em algum artigo daquele que foi publicado naquele periódico, né? Para que o editor não fale, ah, essa teoria é uma teoria da física, né? Como a Nájila apresentou aí, física nuclear e não se não se utiliza na área da administração, das ciências sociais, né? Tá bem justificado, mas eu olharia assim, bem cirúrgico, né? Vai publicar em tal journal, ver quantas citações essa teoria teve naquele journal e, obviamente, incorpora aqui no seu artigo, né? Para evitar da pessoa dizer que não tem muito a relação, né, dessa teoria com o artigo aqui. Também, lá na página 4, o Alan, Angela, acho que vocês inverteram a sigla, lá está CPS, né? E é CSP. Está logo no primeiro parágrafo, vocês olham lá, na página 4, primeiro parágrafo, fala lá, está em inglês, né? Então está lá CSP na primeira linha, mas na terceira linha está CPS. Acho que tem que inverter aí, porque é CSP.
na metodologia que é, vocês até citam, né, de contexto de países emergentes, como Brasil, China e Índia, mas realmente ficou só no Brasil, os 5 anos, né? 16, então as 120. Então na metodologia eu pediria também para vocês atualizarem o nome da Thomson Reuters, né? O Icon, a gente sabe que hoje o Icon, até esses anos que vocês tiraram aí, 2020, já pertencia à Refinitiv, né? A nova empresa. Eu acho que pode deixar o Thomson Reuters, mas coloca a Refinitiv, né? Porque se alguém, outro pesquisador for utilizar, ele usar, né, um search ali, é legal já ter o Refinitiv, né, para poder. Então eu manteria os dois, sabe? Lá, base de dados referência antiga Thomson Reuters, né? Para facilitar a busca por os outros pesquisadores. Na tabela 1, da metodologia, quando vocês falam da variável CSP, vocês até explicam, né, de novo, essas 4 categorias. Eu acho que faltou dizer na própria description da tabela que ela é extraída da base Thomson Reuters. No parágrafo anterior, no parágrafo está escrito, né, que eu até falei agora para vocês atualizarem e colocar Refinitiv. Mas na tabela é recomendável também vocês colocarem, porque muitas vezes algum leitor, né, ele vai direto na tabela, ele não vai ler os parágrafos para dizer, onde o cara pegou esses dados, ele vai direto na tabela. E a tabela vocês falam que são os 4 pilares, mas era legal vocês acrescentarem que eles foram extraídos da base da Thomson, tá? Bom, aí dentro dos resultados, eu explico uma dúvida aqui, na tabela 2 da análise descritiva, a variável ROA, eu não sei se o número que está aqui, né? A gente sabe, a ROA é um percentual, né? Mas, por exemplo, na última coluna lá que fala o máximo, está 1,40. Aí a minha dúvida, vocês fizeram o logaritmo também do ROA para esse estudo? Porque se foi Sim. feito, né? Acho Então a que gente ele precisa está no colocar. logaritmo, ou a gente tem uma percentual, ele está em decimal, algo nesse E sentido. era legal explicar isso, né? Que lá no parágrafo da descrição, bom, na própria tabela do ROA, só explica o ROA, mas não fala que foi feito o logaritmo. E nos parágrafos, pelo que eu lembro, o Stelid não falou que fez o logaritmo do tamanho da empresa, né? Até tá lá, natural log, mas do ROA não tá. E aí, quando você olha lá na estatística descritiva, 1,40, se for só 1%, é muito baixo. O máximo da empresa foi, das empresas, né? São 128 empresas, é impossível que o ROA foi 1,40%. Então, talvez tenha em decimal, né? Aí precisa ajustar. Sei lá, 14%, é 140%, para rever, para evitar de alguém questionar isso lá na frente, né? Na página 7, ainda sobre análise dos resultados, no último parágrafo, antes da tabela 3, tem uma explicação lá que é sobre o ROA, que eu acho que também era legal vocês mudarem, porque se pega um cara mais finanças aí puro, ele não vai gostar. Fala assim, ó, os resultados encontrados indicam que a prática social no Brasil, né, realizada pelas empresas, está escrito assim, né, are still not considered, né, ou seja, ainda não são consideradas como relevantes pelos investidores. Isso porque vocês estão justificando o fato do ROA não ter dado significância estatística, né? Tome cuidado, porque o ROA é uma métrica puramente contábil, né? E que é odiada, digamos assim, pelos financistas, né? O pessoal mais financista puro, eles não usam o ROA, né? O ROA, né, tem métricas, né, que envolve depreciação, né? Isso envolve o que eles chamam de números que não geram fluxo de caixa, né? Que não envolve o caixa. Então, os financistas puros usam outras métricas, né? EBITDA e por aí vai, né? Então, tomem muito cuidado. Eu tiraria essa palavra by investor, sabe? Os investidores, ainda mais aqui no Brasil, definitivamente eles não usam o ROA, né? Então, eu melhoraria aqui um pouco esse parágrafo. Também eu acho, Alan, Nájila, eu utilizaria aí nos parágrafos, que você explica a tabela 4, a 5, eu gosto que no parágrafo as pessoas incorporem os coeficientes encontrados nas tabelas, sabe? Porque quando a gente está lendo, eu, pelo menos como leitor, eu gosto de ler a sua justificativa e ir lá na tabela ver se realmente está condizente com o que vocês estão argumentando na justificativa. Então, em todos os parágrafos, eu acho que até reforçaria uma publicação,
no parágrafo, vocês colocarem o coeficiente, né, que está na tabela dentro do parágrafo para justificar, né? Por exemplo, modelo 11 a 15, reportado na tabela 5, mostra os efeitos, né, da diversidade de gênero, um indicador. Então, tá, quais foram esses efeitos? Então, põe lá ó, o Shannon Index, né, que é o Shannon lá, o índice de Shannon. Então, põe lá entre parênteses, 20,22, né, no modelo 11, 27,0, os coeficientes, né, para mostrar que realmente o que você está afirmando, a gente consegue visualizar na tabela. Eu acho que faltou também, foi uma confusãozinha, eu sei que, de novo, né, para reduzir muita tabela, né, e o tempo ficou curto, mas o parágrafo da página 9 que fala sobre the financial leverage, né, a variável de endividamento, ele é da tabela 5 eu acho, né, mas ele não fala nada que é da tabela 5, pelo contrário. O parágrafo seguinte, ele fala que a tabela 5 reporta análise de sensibilidade, né? E não é. A análise de sensibilidade é a tabela 6, né? Está no título da tabela 6. Então dá uma olhadinha ali, nessas referências em tabelas, que não está legal aí, né? A tabela 5 está sem referência no parágrafo, e no parágrafo, quando fala tabela 5, não é a tabela 5, é a tabela 6, tá? Nas tabelas também, passa um traço no final das variáveis, antes de chegar nas observações, geralmente a gente divide, né, a tabela entre a parte de cima, as variáveis, e a parte de baixo, os dados, né, sobre a tabela, como observações, R2. Eu acho que faltou uma linha divisória logo depois das variáveis, tá? E no final aqui, também na página 9, quando você está falando dos resultados, aí no final, são consistentes com análises anteriores, né, com estudos anteriores, e aí acho que aqui falta, vocês têm várias referências lá atrás, no contexto, na introdução, coloca elas aqui, né? Porque quando tem essa afirmação, fala assim, quais foram então esses foram os estudos anteriores? E a Adele já me falou que o tempo acabou aqui, mas eu realmente cheguei no final, e aí eu passo a bola para... Tá? Mas parabéns aí pelo trabalho, Inágia. Eu venho com a parte chata, né, de dizer que o tempo acabou, infelizmente. Mas, assim, para que todos tenham mais ou menos equilibrado um tempo para discutir, como esse é o último também trabalho, a gente abre o espaço aqui para os autores falarem um pouquinho e também para a Karine, que levantou a mão, colocar a dúvida dela. Fiquem à vontade. Tá, a Karine quer Dia, começar? Ela tem pessoal. alguma pergunta? Ah, Sim, sim. A minha pergunta, Alan, na verdade, é para o professor Alexandre. Esse comentário que o professor fez acerca do ROA, na academia, percebemos que ele é frequentemente usado para medir a performance, para medir o desempenho das empresas. Na academia, ele de forma não usual ou Não, somente para os investidores? na academia é isso mesmo, ele é muito usual, né? É um indicador contábil que a gente extrai facilmente das demonstrações financeiras. Aliás, tem o software, a própria Refinitiv já traz isso, aqui no Brasil Economática já traz até calculado, né? Mas no nosso mercado financeiro, principalmente aqui do Brasil, mercado de capitais, a gente sabe que é uma diferença muito grande entre o que está nos livros, né, nos books contábeis, e o valor de mercado, os preços das ações das empresas. Tem um descolamento grande aí, né? E os investidores de mercado, assim, não é. A gente vê, né, nas conversas, os analistas financeiros, eles até têm o ROA, de novo, está calculado. Mas a decisão preponderante não é o ROA, né? Por quê? Porque o ROA é discutível, né? Por ser contábil, regime de competência, né? Ele é o lucro líquido, dentro do lucro líquido tem um monte de efeitos ali dentro, efeitos não caixa, né? Os investidores muitas vezes não, eles torcem o nariz para esse indicador porque ele está muito, digamos assim, não sujo, né? Mas ele carrega muita coisa que para os analistas não faz sentido. Então tem que tomar cuidado. Eu digo isso porque a afirmação que o Alan colocou, né, e a Nájila colocaram lá no parágrafo, ele deixa bem claro para os investidores, né? E o ROA, os investidores, né, se fosse o EBITDA, por exemplo, que a gente também tem várias críticas, mas o investidor olha melhor. As empresas acabam divulgando, até em nota explicativa, né? Até a CVM teve que fazer
fala, não, uma resolução para dizer como calcula o EBITDA, aí as empresas vêm e colocam o EBITDA ajustado, né? Elas vão cada vez mais incrementando ali, né, para poder fugir do ROA e falar melhor com os investidores. Mas é isso, cara, e na academia tá tudo certo, é ROA mesmo, para a gente até utilizar estudos anteriores e comparativo, vamos utilizar o ROA. É que ele fez uma afirmação ali de investidores que me incomodou e eu acho que poderia incomodar os próximos avaliadores ali também, né? Entendi. Obrigada, professor. E parabéns a todos pelos trabalhos, foram maravilhosos vocês. Obrigado, Karine. Bom, sobre o trabalho em específico, eu e a Nájila, a gente já... Ele está em avaliação em um jornal internacional, e aí algumas dessas sugestões já foram feitas, né? Por exemplo, da tabela, né, de resultados ali, ter uma discussão, levar um pouco para políticas públicas, né? Também teve uma mudançazinha ali na introdução, que os avaliadores queriam que a gente mostrasse como é que é o contexto do Brasil para as mulheres, né? Então, tipo, embora as mulheres sejam a maior parte quantitativamente do Brasil, nos conselhos ela ainda é um número muito pequeno, né? E até no mercado de trabalho também. Então, mostrar um pouco desse contexto histórico que os avaliadores queriam, também para mostrar, tipo, para outras pessoas que forem ler como que é esse contexto no Brasil, que a gente não conhece, né? Tipo, a mulher realmente, ela tem esse papel mais secundário, né, no ambiente financeiro, no ambiente das empresas, empresarial. Então, teve algumas já mudanças esse trabalho. A gente agradece muito as considerações do professor Alexandre, foram muito pertinentes, né? Eu acredito que talvez, se tiver uma nova rodada de avaliação, a gente pode trabalhar novamente, né, para inserir novas questões, mas a gente agradece muito, assim, os comentários, porque o trabalho, como até a Adele falou, né, nunca é um trabalho finalizado. A gente sempre pode estar melhorando, tendo novas ideias para trabalhos e cada vez mais melhorando a qualidade dos nossos trabalhos, tentando publicar em locais melhores e tal. Então, acho que é basicamente isso, assim. O Alan, uma sugestão aí também, já que você já mandou lá para o artigo, eles pediram, né, para ter falar mais sobre o Brasil, Sim, e eu acho que nesse fotografia, né, dessa contextualização, que se coloca, né, o público, a presença feminina na população hoje é maior, eu até acrescentaria, na área da educação, a gente sabe que no ensino superior, o percentual de mulheres é maior do que homens, né? Então também uhum, é uma questão mais do ensino, mas reforça mais ainda, né, um aham. percentual dizendo, olha, Ah, isso é a verdade, participação verdade. feminina É verdade. No ensino superior, né, a quantidade de mulheres no ensino que se forma, que tem uma graduação, é maior do que homens, é, mas elas não têm chegado ali ao nas board. empresas do topo, né? É, Pega esse dado no INEP, né? O INEP tem direitinho o censo da uhum, educação superior, você tem direitinho esse percentual, e é legal que dá para você ilustrar, né? Junto com o fato de a população brasileira ser preponderante, né? A maioria é aham, feminino, o ensino superior é feminino, mas o topo das organizações não, né? Então isso mostra um traço cultural muito forte aqui, ainda enraizado, né? Não só na nossa sociedade, né? Mas sim, aqui, sim, principalmente, né, da presença feminina ser inibida aí no mundo executivo, né? sim, é verdade. E Legal. aí, o que eles também gostaram muito foi da teoria, que eles falaram que é uma nova teoria para investigar a questão do business, isso é uma inovação. É, E outra questão foi a questão lá do índice, né, de Shannon, porque eles falam que geralmente as pessoas usam mais a porcentagem mesmo, e aí você trazer outros índices, né, trazer novos testes para comprovar, para dar mais robustez ao trabalho, também é algo bem, bem relevante. E o contexto legal. brasileiro, que eles falaram que, tipo assim, é interessante saber um pouco mais do Brasil, e por isso que eles queriam mais essa perspectiva na discussão e na introdução, falar a perspectiva da Ah, mulher no Brasil. legal. Não, muito bom. E aí, se desse também, que eu acho que não tem foto, acabei esquecendo, mas você vê que eles não pediram aí, e também não teria espaço. Mas como são vários modelos, claro, acho que 11 modelos, né? Porque são as quatro categorias, 11 ou 12, não lembro, Uhum. 16 modelos, né? Quatro categorias em quatro indicadores ali. Talvez tivesse um desenho, sabe um desenho de pesquisa que nem teve, acho que do Marcos ali, primeiro trabalho.
fazer um desenho para a gente conseguir enxergar melhor, porque chega uma hora que você está lendo lá, acho que você vê um monte de tabela com os modelos 12, 13, 14, você fala, putz, o que que eu estou vendo aqui, né? E se você tiver um desenho da pesquisa, acho que facilita a leitura, sabe? As 4 categorias ali, dizendo quais são os modelos, né? Facilitaria Uhum. também. Verdade. Mas é isso. Obrigado. Bom, Adele, volta com você aí. Pronto, estamos chegando aqui ao final da nossa sessão, né? Eu quero agradecer a participação de todos, ressaltando aqui a última apresentação sobre o tema que é muito relevante e atual, sobre a presença feminina, e eu também destaco que no serviço público no Brasil, digo, em 2023, está acontecendo também uma mudança, eles estão querendo colocar mais mulheres na gestão. Isso é um movimento recente, que isso pode também ser ressaltado de alguma maneira para justificar esse contexto, né? Que não somente as empresas, né, privadas, mas também o serviço público está indo nesse caminho. E como é que isso pode refletir nessas ações também, né, organizacionais. E aí eu destaco que os assuntos que foram vistos hoje, né, principalmente no primeiro artigo sobre o ARSC, né, a responsabilidade social corporativa, também foi falado do ISG, que é o Índice de Sustentabilidade, ou ISE, né, empresarial na Bolsa de Valores, e também agora a diversidade de gênero, também voltada aqui para a performance social, né, corporativa. Então, esses foram os principais temas. Vejo que vocês colaboraram bastante uns com os outros. Eu acho que sobraram poucos minutos, porque é até 10h30, mas se quiserem, nesses últimos minutinhos, conversarem para trocar ideias sobre os temas, fiquem à vontade. Eu só vou deixar 2 tarefas para a gente fazer. Uma para o professor, que é o moderador, ele tem que preencher uma ficha de moderação lá no site do SEMEAD, e os participantes que apresentaram hoje, eles precisam fazer essa avaliação da sessão. Eu coloquei o link aqui no chat, né? Todos, inclusive, acho que o professor pode também fazer essa avaliação, não tenho certeza. Mas todos que estiveram presentes têm que clicar no link e fazer essa avaliação. Isso é parte importante da nossa atividade para que a gente tenha sempre um SEMEAD cada vez melhor. Certo? Eu posso contar com vocês, com essa participação aí na pesquisa e na avaliação. E aí eu deixo aqui a palavra final para o professor, né? Que ele encerrar a nossa sessão com alguma palavra final. Obrigada a todos também. Obrigado, Adele. É o que eu falei do início, né? Vocês estão no caminho certo aí, né? Às vezes é meio difícil tudo, né? Fazer o mestrado, para quem está no doutorado aí, mas é o caminho certo, é isso que é esperado, né, dos alunos. A gente sabe, de novo, né? A pesquisa nunca acaba, né? Falei isso no início. E ter aí qualidade, né? No que faz, sempre, né? Buscando melhorar e utilizar esses momentos para incorporar, né? Algumas sugestões aqui, talvez não todas, né? Porque às vezes também não dá tempo, o trabalho já está feito, mas na medida do possível incorporar para conseguir alcançar, né? Aí que for mais para frente, né? Defender a dissertação ou até publicar, ter menos problemas lá de questionamentos por parte dos avaliadores, né, que sempre vai ter uma coisa que vocês vão encontrar, mas que esse aqui foi um processo, né, para a gente contribuir para a melhoria e que ficou à disposição, né, não sei se vocês têm um e-mail por ali, mas ficou à disposição aí para tirar dúvidas também, ou conversar de pesquisas, né, para fazer pesquisa juntos. A gente está à disposição, tá bom? E parabéns aí todos pelo trabalho. Quem assistiu aí a sessão também. Obrigado, viu, Adélio? Retorno aí para você. Então, declaramos encerrada a sessão e que, se puder, o professor estão pedindo aqui o contato dele de e-mail, se ele puder Deixa colocar por aqui no aqui chat. no chat. É bem simples, é meu sobrenome, sou Garcia. E aí a instituição onde eu trabalho que é a FECAP.br, sem o ponto .com, tá? Direto.br. E só esqueci aí do último recado, não esquece de cadê a própria Maria Paula e o Marcos citar os meus artigos, gente, por favor, né, para a gente ter mais citação ali, que também Verdade. isso faz parte da avaliação, né? Foram 2 temas, do Alan e da Nájila, eu não tenho artigo ainda, né, sobre gênero ali, mas
O do Marco, com certeza, da Paula também. Põe lá para a gente aumentar nossa Pode deixar, professor. citação. Tá bom, gente? Tá bom, obrigado aí, um bom dia. Eu já Espero. anotei aqui Quem para tiver pesquisar. aqui. Oi, Marco, desculpa. Eu já anotei aqui para pesquisar, porque eu anotei as melhorias e anotei para pesquisar o artigo do senhor. Legal. Qualquer dúvida, me manda um e-mail que eu encaminho. Mas para quem estiver em São Paulo, sexta-feira eu vou estar lá, né, presencial na USP. Então, quem estiver por lá, a gente pode se encontrar, tá bom? Obrigado, um bom dia, um bom congresso aí para vocês. Até a próxima.